Essa foto foi tirada em 18 de setembro de 1990. O homem jogando terra nesse buraco é o presidente Fernando Collor de Mello, e o que ele está enterrando não é qualquer coisa, é um poço de testes nucleares, construído em segredo no meio da Amazônia para testar uma bomba atômica brasileira que quase existiu. Por quase 3 décadas, o Brasil conduziu um dos programas nucleares mais sofisticados do mundo, completamente clandestino, financiado pela ditadura militar, operado por cientistas que não podiam contar o que faziam nem para as próprias famílias. E no final, esse programa colocou o Brasil em um clube de apenas 6 países no planeta que dominam completamente a tecnologia nuclear. A história que você vai ouvir hoje é de espionagem, física quântica e uma das ideias mais absurdas já cogitadas por um governo brasileiro. Antes de entrar no segredo, você precisa entender o que está em jogo quando um país domina a tecnologia nuclear. Dominar o ciclo nuclear significa ser capaz de fazer 6 coisas em sequência: minerar urânio, refinar o minério, converter o urânio em gás, enriquecer esse gás, fabricar combustível e, finalmente, gerar energia com ele. Parece simples na teoria. Na prática, as etapas 3 e 4, a conversão e o enriquecimento, são um dos maiores desafios de engenharia já enfrentados pela humanidade. São essas 2 etapas que separam os países que têm tecnologia nuclear dos que não têm. E a razão é direta. Quem consegue enriquecer urânio consegue fabricar combustível para reatores, mas com o mesmo processo e com um pouco mais de refinamento, também consegue fabricar uma bomba. É exatamente por isso que Estados Unidos, União Soviética, França, China e Reino Unido fizeram o possível para impedir que outros países chegassem lá. O Brasil chegou mesmo assim. E a história de como isso aconteceu começa com um problema de física que você pode ver dentro de uma garrafa. O minério de urânio que existe na natureza é composto por 2 tipos diferentes do mesmo elemento, os isótopos 238 e 235. O urânio 235 é o que interessa. É ele que sustenta as reações nucleares em reatores e bombas. O problema, ele representa menos de 1% do urânio encontrado na natureza. Para usar em uma usina, você precisa que esse percentual chegue a pelo menos 5%. Para uma bomba, ele precisa ultrapassar 80%. A diferença entre os dois é minúscula. O urânio 235 tem apenas 3 nêutrons a menos que o 238, o que o torna 1,27% mais leve. Parece irrelevante, mas é exatamente essa diferença ínfima de massa que os engenheiros precisam explorar para separar os dois. E a ferramenta que torna isso possível chama-se supercentrífuga. O conceito por trás da supercentrífuga é surpreendentemente intuitivo. Imagine uma garrafa com um pouco de água e o resto de ar. Se você girar essa garrafa, a água, mais pesada, vai para o fundo. O ar, mais leve, sobe para o topo. O mesmo princípio funciona com o urânio em estado gasoso. Quando você aquece o urânio a mais de 57 graus Celsius, ele se transforma em um gás amarelado chamado hexafluoreto de urânio, ou bolo amarelo, como os cientistas costumam chamar. Coloque esse gás dentro de um tubo e gire esse tubo em alta velocidade. O urânio 238, levemente mais pesado, é arremessado para as bordas. O urânio 235, levemente mais leve, se concentra perto do eixo central. Colete a parte mais rica em urânio 235. Repita o processo várias vezes em sequência, e você vai aumentando progressivamente a concentração do isótopo, até atingir o nível necessário para o uso que quiser. Na teoria, simples. Na engenharia, um dos maiores desafios técnicos já tentados. Os números exatos das supercentrífugas são classificados até hoje, mas estimativas técnicas indicam que esses equipamentos precisam girar dezenas de milhares de vezes por segundo, gerando uma força centrífuga na ordem de milhões de vezes a gravidade terrestre. Para ter noção, a maior aceleração que um piloto de Fórmula 1 sente numa curva fechada é de cerca de 6 Gs. As supercentrífugas operam em milhões de Gs. E aqui estava o grande obstáculo do programa nuclear brasileiro, o rolamento magnético. Para girar a essa velocidade sem destruir a máquina em segundos, os eixos das centrífugas precisam de rolamentos que suspendem o componente em um campo magnético, sem qualquer contato físico, sem atrito, sem desgaste, sem falha. Essa tecnologia era um segredo industrial guardado a 7 chaves pelas potências nucleares. Sem ela, desenvolver a centrífuga do zero levaria décadas. A solução do governo militar brasileiro foi a espionagem industrial. Um agente brasileiro adquiriu na Alemanha uma bomba de vácuo que utilizava rolamentos magnéticos. O equipamento foi desmontado, embalado e transportado para o Brasil dentro de uma mala diplomática, que por protocolo internacional não pode ser inspecionada em nenhum aeroporto do mundo. Não foi o único caso. Em outra operação, 101 interruptores industriais de prata, componentes essenciais para alimentar as supercentrífugas, comercializados exclusivamente dentro da França, foram contrabandeados por um diplomata brasileiro. Meses depois, um agente paquistanês foi preso tentando transportar exatamente o mesmo componente. Peças de antigas centrífugas alemãs foram trazidas ao Brasil desmontadas e escondidas dentro de caixas de batedeiras e chocolateiras.
Era espionagem industrial de alto nível, operada por diplomatas e agentes de inteligência, com o objetivo de roubar tempo. Cada componente copiado eram anos de pesquisa que o Brasil não precisava refazer do zero. Funcionou. Em 1984, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo conseguiu enriquecer urânio em um processo 100% nacional. 3 anos depois, em 1987, o Brasil anunciou ao mundo que havia dominado o ciclo nuclear completo, incluindo a tecnologia de supercentrífugas. E não apenas replicou o que outros tinham feito. De acordo com registros técnicos da época, os cientistas do IPEN desenvolveram um circuito de rolamento magnético significativamente mais avançado do que os métodos usados por outras nações. Começaram copiando, terminaram inovando. Hoje, o legado direto desse programa inclui o submarino nuclear brasileiro, o primeiro da América Latina, em fase final de construção. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que exporta combustível nuclear. Tudo construído sobre uma base de ciência roubada, copiada, adaptada e melhorada por engenheiros que trabalhavam em segredo. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta e que vai fazer você parar tudo o que está fazendo. Em 1985, na reta final da ditadura militar brasileira, alguns generais da Força Aérea tiveram uma ideia para celebrar o fim do regime. Eles queriam explodir uma bomba atômica, não para atacar ninguém, não para testar capacidade militar, como fogo de artifício. A ideia era usar a explosão como símbolo dos avanços tecnológicos do período, uma demonstração de poder ao mundo no dia da transição para a democracia. Só havia 2 problemas. Primeiro, o Brasil ainda não tinha urânio enriquecido suficiente para fabricar a bomba a tempo. Segundo, e esse é o detalhe que deixa tudo ainda mais absurdo, a solução cogitada era usar o plutônio e o urânio que a China havia vendido ao Brasil para fins de pesquisa, com uma cláusula expressa no contrato proibindo exatamente esse uso. Resumindo, uma ditadura militar anticomunista planejava explodir uma bomba atômica fabricada com plutônio vendido pela China comunista, para celebrar o próprio encerramento. Felizmente, cabeças mais frias prevaleceram. José Sarney assumiu a presidência em 15 de março de 1985, sem nenhuma nuvem de cogumelo no horizonte. 5 anos depois, Collor jogou as pás de cal naquele poço na Serra do Cachimbo, enterrando simbolicamente não apenas o programa secreto, mas a ideia de que o Brasil buscava armas. O que restou foi a tecnologia. E essa ninguém enterrou. A história do programa nuclear brasileiro não é só política. É uma das histórias de engenharia mais extraordinárias que esse país já produziu. Em menos de uma geração, partindo de quase zero, cientistas brasileiros dominaram uma das tecnologias mais complexas e controladas do mundo. Fizeram isso com espionagem, criatividade e uma teimosia específica de quem sabe que o caminho não vai ser dado de graça. Hoje, o Brasil é um dos únicos 6 países no planeta com domínio completo do ciclo de combustível nuclear, ao lado de Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido. Não tem bomba, mas tem a tecnologia. E isso, no tabuleiro geopolítico do mundo real, vale muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Tudo começou com uma pá de cal numa floresta no Pará, e terminou com o Brasil projetando um submarino nuclear. Nos comentários, quero saber, você acha que o Brasil deveria ter continuado o programa e desenvolvido a bomba? Ou a escolha de enterrar foi a mais inteligente? Me conta lá embaixo. Esse tipo de debate é exatamente o que move o canal. Se esse vídeo te surpreendeu, o like ajuda muito. E se inscreve para não perder o próximo episódio do Código da Engenharia.